Bom dia, pessoal. Vamos dar início, à nossa disciplina de entomologia geral. Primeiramente, eu queria pedir desculpas, pelo pequeno atraso. Claro, eu já expliquei para vocês via WhatsApp, o que aconteceu. Mas agora é seguir em frente, Então, eu tive que preparar todas as aulas, novamente. E agora vou começar a gravação, porque já atrasamos um pouco, Então, a gente deveria estar falando sobre o plano, o plano de curso. A gente vai marcar um outro dia para a gente falar uma aula online sobre o nosso plano de curso. Agora vamos começar a tratar exatamente da entomologia geral, o conteúdo que é mais importante para nós, Então, de início, nós vamos falar sobre classificação dos insetos, uma noção sobre classificação. É claro que vocês viram isso lá em zoologia. Aqui a gente vai dar só uma pincelada, só para dar uma relembrada, Não podemos perder muito tempo na parte de classificação, já que vocês viram lá em zoologia. Então, quando a gente fala de classificação dos insetos, foi uma forma encontrada para agrupar os indivíduos, Agrupar em reino, em classes, em filos, em ordem, família, tudo isso, Então, o pessoal começou a se preocupar com essa questão de classificação. Então, a classificação ela é importante porque, de acordo com a classificação, as informações elas são iguais em qualquer lugar. Então não tem como a gente ficar dando nome aqui, dando nome lá em outro continente, dando um nome diferente. Então, quando a gente pega um material para ler, ele é igual tanto aqui como no Japão. Então, a classificação é importante por isso, Então a gente vai ver um breve histórico e falar um pouco sobre essa classificação. Bem, eu acho que a maioria de vocês, com exceção a alguns alunos, a gente já se conhece nos corredores da faculdade, Claro que nós temos alunos aqui de outros campos. Eu estava observando que nós temos alunos de Nova Mutum, nós temos alunos de Cáceres, nós temos alunos de Marcelândia, Colíder também. Então, são vários campos, alunos de vários campos que estão presentes nessa disciplina de entomologia geral. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ostenildo, O nome é diferente, mas é isso mesmo. E eu trabalho a disciplina de entomologia, Minha formação é de entomologista, Entomólogo. Então, vamos aproveitar e falar um pouco sobre a classificação. Já que passou a apresentação, claro, quando a gente estiver falando online, nós nos conheceremos um pouco melhor. Então, vamos lá, pessoal. Só para a gente ter uma ideia, existe 1 milhão de organismos vivendo ou compartilhando a biosfera. Então, vivem juntos, Milhões de organismos vivem vivos, compartilham a biosfera. Então, milhões. Então, você imagina. E a maioria deles são invertebrados. Só para ter uma ideia também, Nós somos uma pequena fração nesse meio. E beleza, pessoal. Milhões de organismos. Então, o homem, quando o homem apareceu e ele evoluiu e começou a se preocupar em confeccionar moradias, a construir moradias, a caçar, praticar agricultura, mais intensiva, praticar medicina, construir armas. Tudo isso levou, pessoal, levou o quê? A necessidade do homem de passar essas informações para as gerações futuras, para as próximas gerações. Então, eles tinham que organizar essas informações, essas tecnologias,
melhorias que ele conseguiu desenvolver, eles tinham que passar para próximas gerações. Eles tinham que organizar isso, tá? E não foi diferente em relação à entomologia, né? Então vamos lá, classificação dos seres vivos. Como que era e como que é agora. Isso é importante a gente saber. Então, modo de vida. Então, a primeira organização que a gente separava em animal e vegetal, eram apenas 2 reinos. A primeira forma de agrupar seria o modo de vida do indivíduo. Direção da evolução também. E tipo de organização do seu corpo. Então, com esses 3 parâmetros, eu conseguia dividir em animal e vegetal. Só esses 2 reinos. Isso de início, quando começou a preocupação com a classificação dos organismos, né? Dos indivíduos. Mais tarde descobriu-se que nem todos os organismos se encaixavam nesses 2 reinos, ou seja, algo, vamos dizer, se diferenciava disso. Só para vocês terem uma ideia, né, a gente que trabalha com insetos, pesquisadores descobriram espécies de pulgão que faz fotossíntese. Você imagine. Que é capaz de fazer fotossíntese. Não que ele sobreviva somente da fotossíntese. Ele precisa se alimentar na planta, mas ele consegue fazer fotossíntese. E aí? Onde se encaixa? Ele tem característica de planta, que faz fotossíntese, e ele tem característica animal. É complicado, né? Ele extrai o alimento e ele também consegue produzir parte desse alimento fazendo a fotossíntese. Então, pode ser que no futuro a gente tenha mais subdivisões, né? Um número maior de reinos. Aqui, como exemplo de organismo que não se encaixava nem no reino vegetal nem animal, as bactérias. Então, olha, se não se encaixa, nós temos que colocar ela dentro de outro reino. E quais as características que não se encaixavam tanto no reino animal quanto no reino vegetal? A bactéria é um organismo unicelular, para começar, coisa que não acontece em relação ao animal e ao vegetal. É desprovido de envoltório nuclear e de estruturas membranosas intracelulares como retículo endoplasmático, mitocôndrias, você lembra muito bem disso, né? Cloroplastos e complexo de Golgi. Então, é desprovido disso. Então, essas características levavam a diferenciar tanto do reino animal quanto do reino vegetal. Beleza, então, já que tinha essa diferença e era preciso colocar as bactérias dentro de outro reino, foi proposto um sistema de 3 reinos. O reino plantário, animália e protista, sendo que o reino protista englobava vegetais e animais. Então, plantário, animália e protista. Posteriormente, os organismos foram agrupados em 4 reinos. Então, já se começou a observar outras características que poderiam diferenciar ainda mais, ou seja, afunilar ainda mais as características desses indivíduos e assim diferenciar em maior número de reinos, né? Então, passou-se a utilizar os 4 reinos: Monera, Animalia ou Metazoa, Plantae ou Metafita e Protista. Então, nós temos Monera, que engloba bactérias e cianofícias. Então, nós temos as bactérias, no reino Monera, bactérias e
cianofícias, né, ou cianobactérias. Nós temos o reino protistas, que são demais algas, protozoários e fungos. O reino plantae ou metafita, que vai desde as briófitas até as angiospermas. E o reino animália ou metazoa, que vai desde espongiários até os mamíferos, né, onde nós estamos inseridos, né? Isso nesta classificação. Nós temos uma classificação posterior, né? Então, não parou por aqui. Então, a classificação, a divisão em reinos continuou, né? De acordo com que características foram encontradas em determinados organismos que não se encaixavam em nenhum desses aqui. Então, nós tivemos a classificação em 5 reinos, que é a mais recente, de 1969, que criou um sistema de divisão em 5 reinos. Então, quais esses 5 reinos? Nós temos aqui os organismos procarióticos, que são inseridos no reino Monera, que são os organismos unicelulares, coloniais ou não, autotróficos ou heterotróficos. Isso vai englobar as bactérias e cianofícias, ou conhecido como cianobactérias, tá? Então engloba esse grupo. Então elas estão encaixadas dentro desse reino. Mas outro grupo, né, um segundo grupo, são os organismos eucariotos, coloniais ou não, que formam colônias ou não. Possuem diversos métodos nutricionais. Fotossíntese, podem fazer fotossíntese, absorção e ingestão. Então, tem várias formas de obter a sua nutrição, né? Compreende as algas unicelulares e também os protozoários. O terceiro reino, o reino fungi. Então, aí o reino fungi ficou um reino só, que é composto por organismos eucariotos, heterotróficos, geralmente multinucleados, que a gente chama de cenocíticos, né? Sendo sua nutrição realizada por absorção. Um quarto reino, o reino plantae, foi composto por organismos eucariotos, fotossintetizantes, ou seja, fazem fotossíntese, que são os autotróficos, multicelulados. São compostos por algas multicelulares até vegetais superiores. Aqui são os vegetais, né? E um quinto reino, o reino animário, composto por organismos eucariotos multicelulares, heterotróficos, que têm ingestão ou absorção em alguns casos, como a forma primária de nutrição. Absorção e ingestão. Engloba desde esponjas até o homem, né? Então nós estamos inseridos aqui, dentro do reino animal. Beleza. Isso em reino. Só que os organismos pertencentes a uma espécie devem apresentar semelhanças estruturais e funcionais. Então, para eles serem agrupados dentro de uma espécie, eles precisam ter semelhanças, muitas características semelhantes, né? Então, estruturais e funcionais, similaridades bioquímicas e mesmo cariótipo, além da capacidade de reprodução entre si. Então, o que a gente mais observa isso aqui, ó. Possibilidade de reprodução. Não estou falando de acasalamento, né? Estou falando de gerar descendentes férteis. Tá? Claro, se fosse só o acasalamento, a gente tem a questão, por exemplo, do jumento com égua ou cavalo com a jumenta, que dá o burro, né? Mas é estéril. Então, quando gera descendentes férteis, nós dizemos que os indivíduos estão inseridos dentro de uma mesma espécie.
Bem, pessoal, o que é uma espécie? Tá? A gente precisa saber essa definição, claro que vocês sabem, pois viram isso em zoologia. É um grupo de organismos que cruzam entre si, sem normalmente cruzar-se com representantes de outros grupos. Isso, cruzar, eu até comentei com vocês, né? Pode até ocorrer o cruzamento de indivíduos de uma espécie com outra espécie, mas não vai gerar descendentes férteis. Então, pessoal, nós temos, por exemplo, os grupos taxonômicos. Como é que eles se encaixam? Isso aí vocês viram também na zoologia. Como que esses grupos taxonômicos se encaixam? O que vem primeiro, o que vem em segundo, o que vem em terceiro, quarto e assim vai, né? Então, nós temos aqui o afunilamento de tudo isso, ou seja, o final de tudo isso, nós temos a espécie. Tá? Então, aqui a espécie, que é o final, que está encaixado dentro de gênero, ou seja, um nome genérico, aqui é um nome específico, que é o final. Nós temos gênero, ou seja, todas as espécies, as mesmas espécies, elas vão estar inseridas dentro de um gênero. Tá? Elas têm características para se encaixar aqui, ó. Tá? Eu tenho um gênero, mas dentro desse gênero eu posso ter várias espécies pertencentes ao mesmo gênero. O agrupamento de gêneros forma uma família. Então nós podemos ter vários gêneros dentro de uma mesma família. E o conjunto dessas famílias a gente tem o que? Uma ordem. Tá? Ordem. Então nós temos a ordem coleóptera, a ordem hemíptera, a ordem díptera, a ordem hemíptera, a ordem ortóptera e assim vai, né? Então são dentro dessas ordens a gente agrupa família, gênero, espécie, subespécie, subfamília. Tem mais divisões, né? Mas isso é a principal. Então nós temos a ordem. Então geralmente a gente trabalha com o quê? Ordem, família, gênero e espécie. Então a gente observa muito a questão de ordem e a questão de espécie, que normalmente quando a gente vê o nome de uma espécie já tem um nome genérico, né? Também. Então esses dois aqui, isso aqui são extremamente importantes para a nossa vida no campo, né? Nossa vida profissional. Essas ordens elas podem estar agrupadas dentro da classe. Quais são as classes? Nós temos duas muito importantes para a nossa área de atuação. Claro, mais, né? Mas duas são mais importantes. A classe insecta, que é a que a gente vai estudar de forma mais profunda. A aracnida, né? Que é extremamente importante também para a agricultura, mas ela não está inserida dentro da entomologia, que já que a entomologia é o estudo dos insetos e os aracnídeos não são insetos, mas a gente tem que trabalhar porque não tem alguém trabalhando a carologia e nematologia separada, então a gente tem que ver dentro da entomologia. Então nós temos a classe insecta, a classe aracnida e hoje tem uma que vem adquirindo certa importância dentro da agricultura, que é a molusca. Então, essas classes estão inseridas dentro de um filo, que no nosso caso é o artrópoda, né? O filo artrópoda, que estão inseridos depois dentro de um reino, que a gente já viu, né? Animalia. Então, essa é a classificação principal. Claro que a gente tem outras divisões, que eu falei, subordem, subfamília, superfamília, subespécie. Então a gente tem variações, só que a principal é essa aqui. Beleza, né? Nomes comuns podem variar de um lugar para outro. Por que essa classificação? Por que a gente precisa de um nome genérico e um nome específico?
para que qualquer lugar que você for, se alguém lá do Sul, se alguém lá do Nordeste, se alguém dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália, pegar um material, estudar sobre insetos, ele vai estudar a mesma coisa que você aqui. Ou seja, ele vai estar falando daquela espécie e você da mesma espécie. O nome comum, pessoal, pode variar de um lugar para outro. Por exemplo, se você for lá no Nordeste e você pedir aipim, ninguém vai conhecer. Aipim. Se você for lá no Sul e procurar por macaxeira, também ninguém vai conhecer. E se vier para cá e falar o aipim ou macaxeira, também o povo fica meio sem saber o que é. A não ser aqueles que vieram lá do Nordeste ou vieram lá do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim. Tá? Que tiveram um contato mais direto com a cultura. Então, os descendentes já nem tanto. Mas se falar aqui de mandioca, claro que todo mundo vai conhecer. Por quê? Porque no Nordeste tem macaxeira e mandioca. O que é macaxeira? Macaxeira é a mandioca mansa, ou seja, que tem baixa concentração de ácido cianídrico. Lá no Sul, vai chamar aipim. E aqui é mandioca, porque lá tanto no Sul quanto aqui na nossa região, a gente planta sempre a mandioca, que a gente chama de mandioca mansa. Ou seja, tanto para consumo in natura quanto para fazer farinha. No Nordeste, o pessoal planta mais para fazer farinha a mandioca, que é com alta concentração de ácido cianídrico. E para comer cozida, ou fazer um bolo, alguma coisa assim, é conhecido como macaxeira, ou a mandioca mansa com baixa concentração de ácido cianídrico. E quando o pessoal quer enganar o ladrão, planta as duas, uma próxima da outra. Então o ladrão tem que conhecer bem sobre como que é a característica da macaxeira e da mandioca. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, é complicado. O nome, se fosse adotado nome comum, justamente por isso. Porque num local a gente conhece de um jeito, no outro local conhece de outro, e assim por diante. Então, eu citei o exemplo só do Brasil. Você imagine entre países, né? É mais complicado ainda. Beleza. E devido a essa preocupação, né? Dessa classificação, em relação aos insetos, por exemplo, essa classificação já vem de longe, desde a época de, se eu não estou enganado, Aristóteles, lá da Grécia Antiga, que já se preocupava em fazer classificação dos insetos. Em 1735, o sueco Carl von Linné, acho que é Linné que chama, né? Vocês encontrarão nos livros o nome científico e na frente um L de Linné, ou aportuguesado, simplesmente Linneu, certo? Quem que era esse cara? Ele era um botânico e médico. Praticamente ele ficou famoso como botânico e não como médico, tá? Ele é conhecido simplesmente por Linneu, que lançou o livro Sistema Natura, o Sistema Natural. Tá? O que aconteceu, pessoal? No Museu de Estocolmo, na Suécia, ele percebeu que tinha muito material, né? Tanto vegetal quanto animal, e esse material estava lá, nome comum, não tinha classificação nem nada, e ele pensou em bolar algo que pudesse estar agrupando isso aí. Então hoje, por exemplo, para você encontrar ou lançar uma nova espécie, dar nome a uma nova espécie, ou você tem que batalhar muito, andar na mata, fazer muita pesquisa para descobrir uma nova espécie. O Linneu, ele achou tudo isso agrupado dentro de um museu. E aí ele só sentou e se debruçou nisso para fazer uma classificação. Você imagina, encontrou todo o material à disposição e, claro, ele não coletou, mas tinha todas as informações
de onde veio, que época que foi coletado tudo isso, e ele simplesmente classificou e levou o nome dele, né? Claro. Somente isso aqui, pessoal, foi em 1735, né, que ele resolveu lançar o livro de Sistema Natural. Somente na 10ª edição do seu livro, já na 10ª edição, em 1758, cada organismo seria conhecido por 2 nomes apenas, seguidos e inseparáveis. Então a gente tem lá nome genérico e nome específico. Isso aí você lembra lá da zoologia. Então só em 1758, ele começou em 1735. Aqui, ó. Em 1758 já estava na 10ª edição e só aí começou o sistema de 2 nomes, ou o que a gente chama binomial. As regras só foram firmadas de verdade no primeiro Congresso Internacional de Nomenclatura Científica, em 1898. Você imagina, 1758, mas elas só foram formalizadas realmente, mundialmente conhecidas, em 1898, né? Através do primeiro Congresso Internacional de Nomenclatura Científica. Beleza, as regras de denominação científica são definidas no Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Então não é você querer mudar alguma coisa, alterar alguma coisa sem antes passar por aqui, ó. Tá lá as regras. Você tem que observar todas as regras de nomenclatura zoológica para poder fazer qualquer inserção, tá? Criar qualquer nome. Os nomes científicos são latinizados. Isso é importante, mas pode ser derivado de qualquer outra língua ou de nomes de pessoas ou lugares, desde que sejam latinizados. Tá? Então, ó, por que latinizados? Com certeza vocês já ouviram falar isso. Vem do latim. Então, os nomes científicos têm que ser latinizados. Por quê? Porque é uma língua morta, isso não tem alterações constantes, tá? É diferente para a gente está mudando constantemente. Eu não sei se vai ser inserido, por exemplo, na língua portuguesa, mas se você imaginar hoje, como é que chamava, por exemplo, o professor? Professor, né? Já tem local que a pessoa chama só professor, em outro chama sor. Eu vou mudando isso aí. Se começar todo mundo a chamar da mesma forma, daqui a pouco vai ser inserido na língua portuguesa que o nome é sor e não professor. Então as coisas mudam. Vamos dizer assim, a vinda de imigrantes de outras línguas, que falam outras línguas, também vão inserindo caracteres, né, nessa língua, fazendo com que ocorram mudanças. Então não é interessante eu trabalhar com a língua que se modifica constantemente. Tem que ser uma língua morta, por isso que a questão de nome genérico, nome científico tem que ser latinizados. Os nomes genéricos específicos são latinizados, que a gente já tinha comentado, enquanto o nome das famílias, ordens, classes e outras categorias não são. Tá? Só genérico e específico. Embora tenham letra inicial maiúscula, mas não importa. Não são latinizadas. Famílias, ordens, classes e outras categorias. Isso aí não são. Mais genérico e específico, sim. Quais são as regras da nomenclatura científica? Os nomes devem ser em latim, de origem, ou então latinizados. Um latim de origem, ou então qualquer outro nome, mas eu tenho que latinizar esses nomes. Então vamos lá. Todo nome científico deve estar destacado no texto. Todo nome científico, de alguma forma, tem que estar destacado no texto. Isso aí é algo que a gente tem que aprender. A gente costuma ver nas provas o nome de um gênero, uma espécie,
escrito igual a qualquer outra palavra no texto. E não é assim. Quando eu escrevo o nome de um gênero e de uma espécie, eu tenho que pelo menos grifar quando eu faço isso de forma manuscrita. Quando eu vou fazer isso digitando no computador, eu coloco em itálico. É o mais comum. Tá? E quando eu falo grifar, pessoal, no manuscrito, eu tenho que grifar o nome genérico e o nome específico separadamente. Eu não posso grifar os dois juntos, fazer a mesma linha embaixo para os dois. Eu tenho que grifar separado. Ou sublinhado se for trabalho de manuscrito, como eu já tinha comentado. Cada organismo deve ser reconhecido por uma designação binomial, ou seja, nome genérico e nome específico. O primeiro termo para designar o gênero. E lembrar bem, sempre o gênero, a primeira letra é maiúscula. Não podemos esquecer, a primeira letra é maiúscula. O segundo é a espécie. Então, o primeiro é o gênero, o segundo é a espécie. A espécie deve ser também latinizada. Só que a primeira letra ela é minúscula, ela não é maiúscula. Maiúscula é só o gênero. A primeira letra da espécie é minúscula também. E o restante, a regra é igual. Ou seja, se for manuscrito, eu tenho que grifar. Se for digitalizado, se for digital, eu tenho que colocar em itálico. Não posso esquecer. O nome relativo ao gênero deve ser um substantivo simples do gênero ou composto. Também pode ser escrito com inicial maiúscula. Por exemplo, Trypanosoma cruzi. Em trabalho científico deverá ser escrito da seguinte forma. Então vamos ver da forma científica aqui. Cosmopolites sórdidos. Isso aqui é conhecido como moleque da bananeira, uma praga da cultura da banana. Aqui eu tenho uma pessoa que fez a classificação. Eu posso ter o nome completo, nesse caso, nome completo da pessoa, ou abreviado, e seguido da data da classificação. Esse é o que eu tenho que fazer. A designação para espécies é binomial, mas para subespécie é trinomial. Então, quando eu tenho uma subespécie, eu tenho 3 nomes. E tanto o primeiro para a espécie quanto a subespécie, a inicial tem que ser minúscula, mas continua sendo escrita em itálica. Então aqui como exemplo nós temos uma lagarta, né? Um lepidóptero que ataca a cultura do maracujazeiro, chamado de Agraulis vanillae vanillae. Então vanillae é a espécie e o segundo vanillae é a subespécie. Então pode acontecer isso também. E quando você verificar isso, pessoal, não fique preocupado achando que a pessoa digitou uma palavra a mais, repetiu. Não, é porque às vezes tem subespécie, então ficar bem atento. Em zoologia, a família é denominada pela adição do sufixo ide, família, ao radical correspondente ao nome. Para subfamília, o radical adotado é o ine. Então é comum a gente ver isso aqui, ó. Família, ide, Scolitide, Pentatomide, Curculionide. E para subfamília, o radical adotado é o ine. Glossine, Glossine. Então você tem o sufixo, que é comum para todos, e você bota o nome e depois acrescenta o sufixo. O exemplo que nós temos aqui, ó, bicudo do algodoeiro,
uma principal praga da cultura do algodão. O gênero é conhecido como Antonomus, tá? Família Curculionidae, tá? Então aqui, gênero é Antonomus, eu não botei aqui a espécie é Grandes. Família Curculionidae, aí ó, ide. Curculio, pessoal, vem da característica da cabeça dele, que é um prolongamento da cabeça parecendo uma tromba. Tá? Então, todos que têm essa característica são agrupados na família Curculionidae. Subfamília Antonimine. Tá? Então, aqui você vê que a subfamília já se assemelha aqui ao gênero, em termos de nome. Nós temos o que a gente chama de lei da prioridade. É interessante também isso aqui, porque você pode observar isso em alguns trabalhos, né? Trabalhos científicos. Se diversos autores denominarem o mesmo organismo diferentemente, prevalece sempre aquele que denominou primeiro, ou seja, sendo mais antigo, ou seja, a primeira denominação. Então, às vezes eu pego aqui, classifico um indivíduo, mas lá no Japão classificaram o mesmo indivíduo, mas de forma diferente. Pode acontecer? Pode. Depois foi descoberto que era o mesmo. O que acontece? O nome que vai predominar é o nome que foi classificado primeiro. Quem classificou primeiro é que vai ter o nome ali. Tá? Então é a lei da prioridade. A substituição de nomes científicos é permitida somente em casos excepcionais, adotando para esse caso uma notação especial, já convencionada, que indica tratar-se de uma espécie reclassificada. Ou seja, eu vou substituir nome. Isso é muito comum, pessoal. Muito comum. Ou seja, ter substituição de nome. Então você está trabalhando no nome bem certo, o cara já modificou. Você vai procurar em outro material, já está com um nome diferente. Então eu teria que ler vários materiais, muitos materiais, não um livro, às vezes só. É o que às vezes falta o tempo para a gente. Para saber se não tem nenhuma mudança no nome daquele indivíduo. Porque é comum ocorrer mudança. Por exemplo, uma praga do abacaxi chamado Castanha ícarus, e você vai olhar no material, está Castanha ícarus ou licus, e em outro local já mudou o nome. Então muitas vezes você se perde, porque as informações são tantas e você não consegue dar conta de acompanhar tudo. Então de repente eu falei para vocês o nome de uma espécie, e aí eu vou atualizar meu material, já tem um nome diferente. Isso acontece bastante. A denominação, por exemplo, da formiga saúva, Atta sexdens, essa aqui são as formigas, a gente chama formigas cortadeiras, é o gênero Atta, conhecido como saúva. Nós temos dois grupos, né? Saúva e as quenquens. O gênero Atta e as quenquens, gênero Acromynix. Aqui nesse caso é o gênero Atta, tá? Aqui não está em itálico, tá? O programa não, como é um programa que ele vem atualizando, a versão que eu estava utilizando não aceitava colocar em itálico, por isso que não está itálico, tá? As versões mais novas aceitam itálico, mas eu tenho que fazer a substituição do programa quando terminar a aula, para não correr o risco de eu ficar sem conseguir a instalação, né? Então, saúva Atta sexdens, que foi classificada por Linneu, aquele cara, né, em 1758, aquele médico e também botânico lá da Suécia, né, que fez a classificação em 1758, que foi reclassificado por Fabricius em 1804. Então isso indica que Fabricius mudou de gênero. Pessoal, não leva a mal não, tá? Mudou o gênero, tá? Mudou de gênero
do inseto, mudou o gênero do inseto, tá? Se a gente der uma pausa aqui, complica, né? Fabaceus mudou de gênero, né? Fabaceus mudou o gênero do inseto, inicialmente descrito e batizado por Linneu. Então, antes, Linneu classificou, e aí depois Fabaceus mudou isso aí para o que hoje a gente tem de gênero Atta. Então, pessoal, o reino animal, só para a gente finalizar, o reino animal está dividido entre vertebrados e invertebrados. Embora a maioria das pessoas pense em um vertebrado como quando se fala em animal vertebrado, esse grupo representa apenas 5% de cerca de 1,5 milhões de espécies de animais descritas. Então, ó, embora a maioria das pessoas pense, né, em um vertebrado como quando se fala em animal, então, quando se fala em animal, a gente pensa logo num vertebrado. Esse grupo representa apenas 5% de 1,5 milhão de espécies de animais descritos. Então, nós somos só uma agulhinha no palheiro. Mas a gente, quando pensa em reino animal, nos vertebrados, a gente pensa logo na gente, nos animais. Nos vertebrados, né? Mais curioso ainda é pensar que 95%, os outros 95% das espécies animais são agrupados por uma característica que elas não possuem. Então, os outros 95% estão agrupados por uma característica que eles não possuem. Não é por uma característica que eles possuem, é por uma característica que eles não possuem. Ou seja, ausência de espinha dorsal. Né? Vocês sabem muito bem disso, né? Os insetos estão encaixados aqui. Ou seja, eles não têm uma coluna vertebral. Eles têm um exoesqueleto que dá forma a ele, não é um endoesqueleto com a espinha dorsal. Bem, pessoal, eu queria agradecer a vocês a questão de classificação. Vocês já viram isso lá em zoologia. Então, aqui foi só uma pinceladinha para a gente relembrar alguma coisa, tá? Nas próximas aulas a gente começa a falar sobre a parte de morfologia dos insetos. As características morfológicas dos insetos, ou seja, morfologia da cabeça, morfologia do tórax, morfologia do abdômen e depois a parte de fisiologia, ou a que a gente chama morfologia interna. Então, eu queria agradecer a todos, fiquem com Deus e obrigado pela paciência de vocês também, tá? Devido ao problema que eu tive aqui. É triste, a gente não chora porque não tem o que fazer mesmo, né? Perdeu, apesar de estar tentando ainda recuperar, já tentei em 2 programas, ainda não consegui nada, mas vou continuar tentando, mas vamos continuar, né? Então, em breve, ou no período da tarde, provavelmente, eu vou estar inserindo mais materiais para vocês. Obrigado.